desenvolvi um método chamado Mergulho na Sua História, que isso a gente vai falar um pouquinho aqui também, né? A questão de por que eu penso em suicídio, né? E o Mergulho na Sua História, ele vem para limpar as informações que a gente tem na mente e na vida da gente, para que isso não aconteça, né? Para que eu não chegue nesse lugar. Nós estamos aqui para falar de suicídio, mas nós queremos te dar uma palavra de esperança. Entende? Então, se você já pensou em suicídio, se você conhece alguém que pensou em suicídio, se a sua família está passando por uma dificuldade dessa, nós vamos te dar palavras de esperança, porque o suicídio, eu considero ele um sintoma. E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Ele não é o fim, ele é apenas um sintoma. E eu quero, assim, desmistificar um pouco essa palavra e o peso que essa palavra tem, porque muitas vezes a gente só fica pensando aquela pessoa suicidou, aquilo chegou, e a nossa pergunta tem que ser um pouquinho ao contrário, né? O que estava acontecendo com aquela pessoa? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós temos um problema que vai antes do suicídio, né? Qual o problema? Nós não levamos em consideração problemas psíquicos. Nós achamos que uma depressão é uma preguiça. Nós achamos que uma tristeza ou a pessoa está cabisbaixa porque ela não quer se esforçar, né? Nós achamos que o pensamento suicídio, que a pessoa tem um pensamento suicida, é porque ela não está vendo as coisas belas que estão acontecendo na vida dela. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar e que a gente tem que entender é que existe problemas na saúde psíquica de todo mundo. Todo mundo tem problema psíquico. Não, eu não tenho problema psíquico. Em algum momento da sua vida você vai ter uma situação em que você vai entender o problema psíquico não como uma coisa assim, eu sou louco, entende? Porque o que acontece? O suicídio ele não acontece de uma hora para outra. Um problema psíquico não acontece de uma... um exemplo que eu dei hoje até para uma paciente que eu estava falando com ela é o seguinte. Antes da pessoa ser diabética, o que ela tem? Sabe o que ela tem? Resistência à insulina. Exato. Entendeu? Então ela chega no médico, o médico te faz os seus exames. Aí o médico falou assim, você está com resistência à insulina. Aí, você está mais gordinho porque você está com resistência à insulina. A pessoa vai para casa e fala, olha, eu tô mais gordinha porque eu tô com resistência à insulina. Não, você não tá. Você tá mais gordinha porque você come muito e come errado. Entendeu? Mas antes da pessoa se tornar diabética, então ela teve a resistência à insulina. A resistência à insulina não foi tratada. A diabetes é o consequente. E é isso que eu quero chamar a atenção hoje, né? Então, antes da pessoa tentar o suicídio ou estar num momento em que a gente graças a Deus, algumas vezes é perceptível, mas outras vezes não são perceptíveis, entende? Então, assim, poxa, né? Eu não vi aquele meu amigo que passou por isso. Eu não vi aquela pessoa que passou por isso. Então, a gente fica ligado só no... será que aquela pessoa está com problema, está tentando suicídio? Ou a gente tem que dar olhar um pouquinho no antes, entende? Será que aquela pessoa está um pouco mais triste do que o comum? Será que aquele meu amigo tem falado coisas de desesperanças e eu não estou vendo? Entende? Será que eu percebi que o brilho no olhar daquela pessoa alterou um pouquinho? Entende? Será que aquela pessoa engordou, emagreceu muito? Entendeu? Por algum motivo? Então, eu acho que o que nos falta é um olhar mais humano. É olhar mesmo, né? Então, quando eu estiver falando com a Ju, minha amiga, é olhar para a Ju, entende? Olhar para a Juliana e falar, nossa, será que ela tá bem, né? Ju, você tá bem? Ju, como é que você tá? O que tá acontecendo na sua vida? Que planos você tem, que sonhos você tem, né? O que tá rolando na sua cabeça? Você tem projetos? Não tem? Então, perguntas que a gente pode saber se realmente aquela pessoa ela está num estado geral bem. Ou muitas vezes a gente não ficar
Não ligado nisso, mas perceber a dor, né? Entende? Então, assim, é muito, muito, muito comum a gente não olhar para o outro verdadeiramente.